Pessoal, vamos passar agora a conhecer os agregados macroeconômicos, os principais agregados macroeconômicos em uma economia com 3 setores, certo? O outro nome, né, para uma economia com 3 setores seria uma economia fechada, ainda não existe relações com o exterior, e com o governo. Agora o governo entrou nessa economia, atuando na economia, tá? Os agentes econômicos, então, são as famílias, as empresas e o governo. Vejam que não existem relações com o exterior ainda, porque a economia só tem 3 setores, tá? Como o governo atua nessa economia, serão introduzidos 2 conceitos básicos, né? O conceito de receitas do governo e de despesas do governo. Receitas por quê? Receitas do governo porque o governo arrecada dinheiro de nós, né? Dos cidadãos, dos contribuintes. Como que ele arrecada dinheiro da gente? Quais são as receitas, né? Quais são as receitas do governo? A arrecadação de impostos, tanto impostos diretos como impostos indiretos, certo? Ele também recebe dinheiro das multas e das taxas, por exemplo, iluminação pública. Seria taxa de iluminação pública, taxa de saneamento básico, multas de trânsito, tá? Ele também recebe dinheiro do lucro das empresas estatais. Existem empresas que são empresas do governo, as chamadas estatais. O lucro dessas empresas vai para os cofres do governo, então é receita do governo. O governo também arrecada com a previdência, as contribuições da Previdência Social, que nós chamamos o saldo das contribuições à Previdência Social. Esse saldo seria a diferença entre o que é arrecadado, certo? Com a Previdência Social e o que é pago aos aposentados e pensionistas. Existem muito mais pessoas contribuindo para a Previdência Social, ou seja, pagando, colocando dinheiro na Previdência Social, do que pessoas que estão recebendo o dinheiro da Previdência. Então, o valor das contribuições é maior do que o valor dos pagamentos. Por isso que nós chamamos de saldo, tá? Da contribuição da Previdência Social. Esse é um saldo positivo que vai para o cofre do governo, que o governo usa como receita dele. Bom, sabendo agora então as receitas do governo, vamos olhar as despesas. O governo, ele tem gastos, tá? São os chamados gastos do governo, é a despesa do governo. Esses gastos do governo são os gastos públicos produtivos, que seria gastos com investimento em transporte, educação, saúde, saneamento, certo? Basicamente, são gastos muito produtivos, né? Investir em transporte, melhorar as condições de transporte, tanto de ônibus coletivos, metrôs, para melhorar o acesso da população ao seu trabalho, certo? Também gastos com transporte, com rodovias, ferrovias, hidrovias, melhorando o transporte da produção, né, no país. E os gastos com educação, gastos com saúde, são todos chamados gastos produtivos, que vale a pena o governo investir, né? Que vale a pena o governo realizar esse tipo de gasto. O governo também tem os seus gastos com folha de pagamento dos funcionários públicos, certo? Também envolvem os gastos, fazem parte dos gastos do governo. Além disso, o governo fornece subsídios às empresas, então ele gasta fornecendo esses subsídios, isenções fiscais, melhores condições para as empresas, seriam os chamados subsídios, que são gastos do governo fornecendo melhores condições para a empresa. Ele também gasta com transferências feitas às famílias. Que transferências essas? No caso do Brasil, o maior exemplo mais conhecido de transferências do governo para as famílias é o Bolsa Família. Ele entra nos gastos do governo também, certo? Então aí nós temos especificado o que são as receitas do governo e o que são os gastos do governo. Continuando, ainda numa economia com 3 setores, um conceito importante que vocês têm que ter em mente é o de produto nacional a preço de mercado. Acompanhando lá no guia de estudos, o conceito básico do produto nacional a preço de mercado é que ele é o preço do produto negociado no mercado.
Ou seja, seria o preço final do produto, aquilo que o consumidor paga pelo produto. Então aí já estão embutidos os impostos, né, indiretos, que quando nós compramos qualquer coisa, qualquer produto aqui no Brasil, já estão embutidos os impostos indiretos, certo? Então, o produto nacional a preço de mercado, nele está embutido os impostos, já está embutido os impostos indiretos. Então, seria o preço final do produto. Outro conceito é o de produto nacional a custo de fatores. O conceito dele seria o preço de fábrica dos produtos, tá? Como o preço que os produtos saem da fábrica, assim que eles são produzidos, quanto que custou para produzir? Seria o preço de fábrica dos produtos. Não foi ainda embutido, não foram acrescidos os impostos e também não foram deduzidos os subsídios do preço. Seria o quanto custou para produzir aquilo ali. Quanto custou para produzir um carro? Esse é o produto nacional a custo de fatores, tá? O preço de quanto custou para produzir cada produto sem levar em consideração, sem embutir nesse preço os impostos indiretos, tá? Outro conceito, o de renda pessoal disponível. Agora que a população paga impostos, pessoal, sobra menos renda, não é? Com a introdução do governo, a população paga menos impostos. Então, a renda se chama renda pessoal disponível. Por que disponível? O que sobra da renda dos cidadãos depois que eles pagaram os impostos. Então, renda pessoal disponível é o total da renda que sobra aos indivíduos depois que esses pagam os impostos, tanto os impostos diretos, né? As multas, as taxas, seria a renda pessoal disponível. Bom, continuando, nós temos mais conceitos aqui. Com a introdução do governo, a despesa agregada, ela muda, tá? O conceito da despesa agregada muda um pouco. Porque agora a despesa agregada representa o total dos gastos de todos os agentes econômicos do país, mas agora quem são os agentes econômicos? São os consumidores, as empresas e o governo, utilizando as suas rendas obtidas graças à geração do produto agregado. A equação da despesa agregada agora muda um pouco. Como que a gente pode definir essa equação? Essa equação vai ser formada pela soma das despesas das famílias com consumo, das despesas das empresas com investimento e das despesas do governo, que nós chamamos de gastos do governo, certo? Essa é a despesa agregada de uma economia com 3 setores, tá? Vejam que mudou o conceito de despesa agregada. Agora a gente incluiu mais um tipo de despesa, que é a despesa do governo também, né? Junto na economia, atuando junto na economia. Bom, pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui e nós voltamos daqui a pouquinho com a economia aberta e com o governo, ou seja, uma economia com 4 setores.